Obrigado. Estamos aqui começando mais um Jô Soares 11h30. Você está sentindo as coisas assim meio paradas? Está cheio de política, fica se coçando quando escuta falar em inflação. E como não é torcedor do Botafogo, foge de tudo que é conversa sobre futebol? Acelera, rapaz, e reflita. Nem tudo está perdido. Ainda temos nossos campeões. Hoje, aqui, é a vez do Paul campeão Ayrton Senna. Ele vai falar de sexo, drogas e rock and roll, e de quebra vai dar dicas de como se faz uma ultrapassagem a 300 km por hora. E, além disso, ainda tem tempo para namorar a Xuxa. Quer mais, não? Quer melhor? Hein? Então, espera pelo som do Vitor Biglione, esse argentino que usa sua guitarra para acompanhar 9 entre 10 estrelas da música popular brasileira. Vamos, rapaz, não fica aí parado, não. Fecha as portas e janelas, puxa o cobertor, coloque-se na posição mais confortável. Vamos dar a partida em 2 minutos. Até já. Ele é o Papai Noel da Xuxa, o bicho papão do Piquet e o super-herói de milhares e milhares de brasileiros loucos por automobilismo. Ou não. Na hora que ele corre, está todo mundo lá, vidrado, assistindo. Acelera, Ayrton! Ayrton Senna! Olha aí, rapaz, é a chegada. O ruído que vocês ouviram não era do carro dele, é o do carro do Alan Prost, que está 2 voltas atrás ainda, tentando estacionar. Demorou mais vezes. Você sabe que há 1 ano a Rita já tinha ido à sua casa convidar você para uma entrevista, você estava viajando, estava fora, está sabendo disso, aí? Bom, viajando, eu vivo viajando, né? Eu vivo de uma mala em hotéis, aeroportos, e pistas e carrinhos de corrida, né? Então, o que eu mais gosto é ficar em casa, mas é o que menos tenho chance, é justamente disso. Mas não sabia, não. A gente, lógico, tem contato com vocês, não com você direto, né? Hoje é a primeira vez que eu estou falando com você pessoalmente. E já sabia da vontade de vir aqui, mas é realmente difícil a gente encontrar um tempinho que esteja livre, esteja em casa, com a cabeça no lugar para pegar e vir aqui no programa. É porque você fica... hoje em dia... mais 90% do tempo você está viajando, né, ou não? O período que eu mais fico no Brasil é dezembro, janeiro, fevereiro, que é quando não tem corridas e também poucos treinos. Mas a partir dali a gente fica viajando entre corridas e treinos. Mas mesmo assim, dezembro, janeiro, fevereiro, não tem vezes que você tem que testar carro, exato, tem que sair... mas é como eu disse, não tem corridas e tem menos treinos. Mesmo assim, eu tenho que fazer viagens, inclusive até o Japão. Muitos dos treinos são no Japão, então a viagem doida, maluca, né? 12 horas de fuso horário e 2 dias de viagem até chegar, mais 2 para voltar, que não você chega aqui, você não sabe onde está. Quanto tempo você leva para se adaptar de novo ao fuso depois de uma viagem ao Japão? Para mim é difícil, embora eu viaje muito, é difícil. Uma viagem no Japão, sendo ir, ficar 2 dias lá e voltar, é uma semana perdida. Pelo menos, né? Pelo fuso. Los Angeles, você vai daqui a Los Angeles. Né? Já é uma diferença, viu? Não, o fuso realmente é um grande inimigo da gente, principalmente piloto que tem que estar com os reflexos em ordem, com a cabeça limpa, né, na hora de guiar o carro, é um grande problema para a gente. O fuso no Japão mistura as bolas todas, não dá certo, é um problema. Agora, Ayrton, o pessoal vê você sentadinho lá no carro, né? Pilotando, vai, volta, ganha a corrida, vai para casa e tal. Ganha a corrida, vai para casa. Hein? Pois é, não, acabou, pega fácil, o carro. moleza. Qual é o tempo, quantas horas por dia de preparo físico? Não é, porque
o piloto de automóvel é um atleta também, ele tem que ter um preparo físico violento para aguentar aquilo, né? Não, é fundamental não só para o desempenho numa corrida, quanto para a segurança. Você ter um bom condicionamento físico, e isso eu venho fazendo desde 84, junto com o professor Nuno Cobra, e justamente na época de dezembro, janeiro, que eu fico mais no Brasil, é que eu procuro criar uma infraestrutura boa, treinando 5 dias por semana, às vezes. Quantas horas? Todas as manhãs, dá de 2 às 3 horas, entre uma corrida que eu faço e depois um pouco de musculação, né? E precisa muita vontade, muita energia. Mas é fundamental para manter um bom ritmo durante um grande prêmio que vai até 2 horas de corrida, você ter uma condição muito boa física e cabeça mental, também. Cuca, né? Cabeça no lugar. Muitas vezes o físico está bom e a cabeça está atrapalhada, está tudo errado. Nigel Mansell, por exemplo, tem um físico bom, mas a cabeça não é muito no lugar, não é não? Eu sou suspeito para fazer comentários. Não, porque a gente vê pela televisão, ele vai pegar a taça, ele se corta, ele tropeça, é uma loucura, ele dá cabeçada. Mas tem muito artista também na Fórmula 1, não é só aqui não. Não, só aqui não. Aqui também tem muito corredor, você não faz ideia. Agora, Ayrton, por exemplo, vamos falar de algumas coisas assim que a gente vê, e a curiosidade minha até, né? Aquela chuva que caiu violenta na última corrida, você parou para trocar pneu, e de repente a gente via que a chuva era uma cortina violenta de água. Como é que o piloto consegue enxergar através daquilo? Não enxerga. Tem momentos que não enxerga. E nessa corrida mesmo, em particular, a visibilidade estava muito ruim mesmo, e eu tinha um problema com a viseira do meu capacete. A sujeira da água e a sujeira que vinha ficava na parte externa e interna da viseira e dava como se fosse uma embaçada. Então eu não sabia se era melhor ficar com a sujeira sem limpar ou com a viseira embaçada. E em muitos momentos eu tive muita dificuldade para me situar dentro do carro onde é que eu estava, porque dava um branco total em volta e não dava para ver nada. E nessa hora que você acelera? Nessa hora é fogo, nessa hora a gente vai pelo instinto. É verdade. Porque eu estava vendo de casa, eu digo assim, eu não estou conseguindo ver o carro, né? Então o carro também não deve estar conseguindo ver a pista, não era possível. Nem nesses momentos, quando você vem para fazer uma ultrapassagem, inclusive, você entra numa cortina d'água, lógico, você conhece a pista, tem uma ideia onde você está, mas você entra naquela cortina d'água e vai pelo ouvido, né? Você vai ouvindo o que está na tua frente e, de repente, tem uma noção onde é o lugar de tirar o pé do acelerador e frear. Mais ou menos. Mais ou menos, e quando chega na curva é que baixa aquela nuvem d'água. Quando o carro reduz a velocidade, então baixa a nuvem e aí aparece o outro na tua frente, né? Estou eu aqui, né? Mas você passa por bons momentos ali. Agora, a viseira tem 2 etapas de viseira, não tem uma que você tira, já teve coisa de você tirar uma e jogar fora. Isso no seco, a gente coloca 2, 3 subviseiras bem fininhas, que a sujeira vindo, você tira depois, fica outra, mas no molhado não pode usar, porque entra água entre uma e outra e fica um desastre. Então você não usa, você usa simplesmente a viseira normal. E o grande problema passa a ser a viseira embaçar por dentro. E o meu carro esse ano em especial tem um problema de aerodinâmica que puxa um pouco da água e a sujeira para dentro do compartimento onde eu estou sentado, e ela acaba entrando por dentro do capacete e cola na viseira, né? Então é um Mas é só 2 horas isso, né? Pouca coisa toda. Moleza. Aquilo chega a encher de água ali dentro? Não. Tem escoamento, a drenagem do carro é boa. Não, e acho que também o calor que a gente produz ali dentro seca tudo. Agora, Ayrton, você acha que essa tendência da gente ter bons pilotos, como é o caso do Emerson, era o caso do Patti, é o teu caso, é o caso do Piquet, você acha que o brasileiro é bem dotado como piloto de automóvel? Não tem uma resposta clara para dar a entender uma indicação por que o brasileiro é tão bom no carro de corrida, né? Criou essa imagem. Eu apenas acho que a gente está longe da Europa, são 10, 12 mil quilômetros de distância. Quando o cara sai daqui e sai para longe, fica longe de amigo, família, sozinho, com uma mão na frente e outra atrás, que é a maioria assim, para viver num país diferente, supostamente Inglaterra, idioma, alimentação, o clima maravilhoso naquela ilha, né? Tudo diferente. E sozinho, para enfrentar um desconhecido, é porque está com muita vontade. Então tem aquela garra, aquela determinação e aquela vontade de vencer que os europeus
naturalmente não tem, porque está tudo ali em volta deles, ao alcance fácil, e a gente tem que lutar muito para chegar lá. E acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória. E primeiro, quer dizer, o piloto brasileiro já começa primeiro se esforçando para conseguir pilotar nas ruas da cidade brasileira, né? Que já é uma complicação. Uma parada. São Paulo e Rio, né? Os ingleses, principalmente da minha equipe, que vêm para o Rio, eles acham a coisa fora do comum, né? Guiar no Rio de Janeiro, no tráfico lá, eles ficam espantados. Mas eles até gostam, eles adoram o Brasil, né? O estrangeiro em geral, eles adoram a caipirinha, o mar, a praia, o sol, o calor. Quer dizer, vagabundagem todo mundo adora, né? Isso aí não tem jeito. Vida boa, né? Vida boa. Eu encontrei um dono de restaurante. Eles gostam de sofrer. Gostam de sofrer? Gosto de sofrer também. Encontrei um dono de restaurante na Alemanha que disse, brasileiro, vai voltar para o Brasil, vai vender isso aqui, vai voltar para o Brasil, que sente falta de uma coisa que só tem no Brasil. Falei, o que é a praia? Ele falou, não, esculhambação, aqui não tem. Aqui na Alemanha tudo muito certo. Não serve. Pois é. Eu tenho um amigo alemão que também é um executivo de uma grande indústria alemã e vive naqueles padrões de tudo certinho, arrumadinho, pois um país que ele adora vir é no Brasil e ele vem meia dúzia de vezes por ano e chega aqui, perde o ritmo, perde noção do que está fazendo, do que deixa de fazer, doido, né? Fica de shorts, descalço. Outro dia eu estava em frente ao hotel no Rio, e aí ele estava saindo e falei, Gert, tchau, então, tchau. Daqui a pouco passa ele com um Corcel, desculpa o marketing aqui, passa ele com o Corcel, com a traseira toda amassada, com o porta-mala aberto. Eu falei, Gert, tá aberto. Defecto. Vai em frente, não tá nem aí. Numa boa. E é daqueles alemães que tudo perfeito, né? Então, aqui já está todo esculhambado. O pessoal vem aqui e solta a franga, né? Deixa correr. Amanhã casa com a mulata, se instala aqui, fica bebendo caipirinha na beira da praia. Adoram, né? E escuta, você começou a pilotar, a guiar carro com que idade, Ayrton? 7, é isso? É verdade? Não, guiar carro eu não me lembro, porque eu sentava no colo do meu pai, do Milton, e mandava ver, Mas que né? idade você tinha? Não, eu comecei a guiar kart com 4 anos de idade. Já andava? Você já andava? Eu andava. Meu pai fez um kart pequeno para mim com 4 anos de idade, tinha um HP, o motor tinha 1 cavalo só, e me levava num lugar fechado, nas Palmas do Tremembé, não muito longe daqui, e eu brincava lá todo domingo à tarde. Mas minha primeira corrida foi aos 13 anos. Mas na família já tinha gente vidrada em automobilismo? Nada. Eu fui o único louco até agora. E com 4 anos, por que te deu essa vontade de... Não me deu, foi meu pai que me colocou ali, eu nem sabia que era gente. Aí gostei da brincadeira. Quer dizer que o papai é que deu o presente? Foi, e daí eu gostei da brincadeira e fui em frente. Não parou mais. Cadê o Ayrton? Já estava... Eu tive o privilégio de fazer da minha brincadeira, do meu hobby, a minha profissão, né? E hoje me divirto, curto muito e ainda sou pago, né? Para me divertir. Eu costumo dizer a mesma coisa. Que nem você, tamo junto. A gente faz o que gosta, não tem nada melhor. Só que eu acho que eu corro menos risco, mas também ganho menos dinheiro. Quer dizer, tudo é equilibrado. Tá ali. Ayrton, e aquela parada de motor a 3 voltas, faltavam 3 voltas? Faltava. Você saltou, a tua cara estava louco da vida. Aquilo é pelo fato de você ter sido obrigado a forçar um pouco o carro, pelo fato de ter parado, trocado pneu, foi para 7º, isso influi em alguma coisa ou não? Geralmente sim, mas não naquela corrida, porque foi uma corrida de chuva, então o motor é o menos exigido, porque a gente anda muito abaixo dos limites do motor. E foi realmente um defeito que aconteceu e me tirou 3 voltas do final, não era para ser. Depois de tudo aquilo, daquela luta toda, não era para ser, mas pelo menos eu tive a oportunidade de lutar e de chegar até o fim, provar e mostrar para mim mesmo que eu era capaz de vencer em todas aquelas condições. E aquilo foi importante. Eu levei aquilo como fator positivo para me dar força para ir para a próxima, né? Porque se você deixar a coisa virar negativa, aí você perde, inclusive, a força de lutar e é uma luta constante. Perde o ímpeto, né? É importantíssimo a motivação, o ímpeto. Agora, o fato de vocês viverem ali juntos durante 9 meses por ano, né? Todos os pilotos juntos, isso não cria um desgaste muito grande no relacionamento, Ayrton? Porque a gente escuta negócio de aí fofoca, que Piquet falou isso, e que aí porque o Piquet tem aquela voz de aerofólio mesmo, né? Ele tem aquela voz filtrada. Aí o Alain Prost falou, não, porque o Ayrton Senna, não sei o quê. Aí você disse, não, o Ayrton Senna tem mais é que calar a boca. Você acha que o fato de vocês conviverem
competirem e conviverem durante 9 meses cria esse desgaste no relacionamento? Não, eu vejo um pouco diferente. A gente apenas se encontra e convive num ambiente de competição, que são aqueles 3, 4 dias de corrida, onde não é propício à amizade, porque cada um ali está para vencer. E é uma guerra realmente grande. Então, não existe o clima, o ambiente para você criar uma amizade. E fora dali, cada um mora em país diferente, tem hobbies diferentes, tem gostos diferentes, e a gente não se cruza. Então, só vai encontrar novamente na próxima corrida, onde o ambiente é de muita tensão, muito estresse, muita cobrança. Então, isso é que não contribui para uma harmonia no clima entre as equipes, entre os pilotos. Os acidentes também não contribuem para isso, Ayrton? Você ter medo de ficar muito amigo de um cara que você sabe que pode se esborrachar numa corrida? Não, no meu caso, não. É realmente a falta de convívio e também a diferença enorme entre a cultura de cada um, a educação, o berço que cada um teve. Então, é uma mistura muito grande e o ambiente sendo não propício à amizade. Então, aí cria-se o antagonismo, cria-se aquela guerra fria e fala disso que diz e tudo isso. Tá e também quer dizer, já é um prato para a própria imprensa, né? No mundo inteiro. Sobretudo a italiana, né? Adora, né? Fazer os casinos, né? Coisa. O Falcão, quando foi para a Itália, no dia que ele chegou, já disseram que ele era viado. Era uma coisa. Não é brincadeira. Você sabe disso. Eles falam, eles inventam. A seleção da Itália que ganhou a Copa diziam que o Paulo Rossi estava dormindo com um zagueiro. Eles romperam com a imprensa, você lembra disso? Eles romperam com a imprensa, porque é um horror. E chegou na estreia do Falcão no Roma, tinha uma parte da torcida com uma faixa que estava dizendo assim: Falcão, não faz mal se você for bicho, o que interessa é que faça gol. Estava lá. Bom, eu vou dar uma pausinha aqui, 1 segundo, e a gente continua já. 1 minutinho só, que estamos de Ayrton Senna. Continuando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa com Ayrton Senna. Ayrton, vamos falar um pouquinho de segurança. Eu acompanho corrida de Fórmula 1 desde moleque, quando estudava na Europa. Foi o auge da Mercedes, com o Fangio, com o Levesque, que depois morreu naquele acidente estúpido lá. E eu me lembro que a segurança era uma coisa até meio ridícula, né? Quer dizer, eu me lembro ainda antes disso, do tempo que o pessoal corria com aquela touca de couro, né? Uma touquinha de couro, ia soltão dentro do carro. E hoje em dia você vê o carro se arrebentar, se espatifar e o piloto sair inteirinho ou chamuscado, como foi o caso aí do Berger. Esse tipo de segurança são vocês que começaram a impor? Como é que desenvolveu-se isso? É uma evolução constante da tecnologia aplicada nos carros de Fórmula 1. Então, a estrutura dos carros, onde a gente senta, o chassi que a gente chama, o monocoque, evoluiu demais. Os materiais que são aplicados, a forma da fabricação, fez dos carros muito rígidos, muito fortes, e com uma estrutura, inclusive, para absorver impacto, sobretudo frontal. E, além disso, as pistas, os autódromos foram sendo ajustados, modificados, novas áreas de escape foram criadas, maneiras de diminuir a velocidade do carro quando sai do asfalto antes de bater. E tudo isso foi contribuindo constantemente para uma maior segurança no caso de um acidente. Não só prever o acidente, mas também no caso do acidente... De não acontecer. Exatamente, de absorver o impacto. Exato. O negócio da saída, da retirada dos turbos da corrida, você acha que influi em alguma coisa a nível de segurança? Eu, particularmente, sim. Eu acho que sim, porque... Você acha que melhorou? Nos turbos a gente tinha também um perigo de um incêndio também muito grande. Porque o turbocompressor é uma peça, né, que funciona a 1000 graus de temperatura. E no impacto, existindo vazamento de óleo ou combustível, por consequência, você tinha um incêndio. Encostou ali, pegou fogo. O turbo, qualquer coisa ali perto, a 1000 graus de temperatura, tem um incêndio. Por outro lado, a gente usava um combustível que era menos volátil. E, atualmente, com a volta dos motores aspirados, a gente tirou o turbo da jogada, então não tem mais esse perigo. Mas os combustíveis foram modificados e não estão ainda, digamos, num ponto ideal em termos de performance,
E eles, no momento, o combustível no momento é muito volátil. Então, O grande pavor do piloto de Fórmula 1, hoje em dia, é o incêndio ainda, né? eu acho que sim. É um grande perigo. medo, né? Você tendo um carro bom, que tem uma estrutura boa, no caso de um impacto, que não vai chegar nas tuas pernas ou qualquer coisa assim, o maior receio é realmente você ficar preso no carro e no caso de um incêndio. Você chega na curva a quantos quilômetros por hora? Bom, depende da curva. Em Monte Carlo tem aquela curva de 180 graus do Lois, você faz a 50, 60 km por hora. Em compensação, a gente tem uma curva nessa próxima corrida agora em Paul Ricard, no final da grande reta, chama curva de Sins, uma curva de 90 graus, mas muito longa. A gente chega nela a 290, 300 e passa por ela a 270, sai dela a 260, então é muito veloz. E quantas mudanças por corrida? Eu já fiz a 2 horas conta, de corrida. eu já fiz a conta várias vezes em Monte Carlo, que é uma pista onde a gente mais usa o câmbio, chega a 2.500, 3.000 vezes. Então, 2.500, 3.000. então precisa ter um câmbio muito bem arrumadinho, uma alavanca de câmbio correta, luvas muito boas e uma pele já meio calejada para aguentar. Já tem calinho? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Tem mesmo, tem mesmo. Para aguentar, porque você transpira, né, com a transpiração a pele amolece e com a vibração e tudo mais, o atrito acaba abrindo, né? Mas Agora, o carro, falar do Emerson agora que está lá, vitória em cima de vitória, esteve aqui, inclusive, no programa, dando uma entrevista simpaticíssima. O carro da Fórmula Indy, ele é mais agressivo, ele é mais violento que o da Fórmula 1, né? A nível de velocidade, etc. A Indy tem duas características. Ela faz corridas naqueles ovais, onde a velocidade é constante, não existe troca de marchas, nada. Vai, sai do box, troca as marchas, coloca na última delas, que é a sexta, e vai em sexta o tempo todo. Então, ali eles desenvolvem velocidade de 350 km por hora, até perto de 400. É muito veloz. E depois fazem corridas em pistas normais, como nós corremos. E até rua também, né? Rua também, como nós. E nessas pistas, eles são mais lentos, porque os carros deles são mais pesados, eles têm mais limitações no regulamento, então... Tem mais limitações. E como consequência, o carro, conjunto chassis, motor, pneus, freios, não é tão sofisticado quanto o carro de Fórmula 1. E a segurança? É igual? É boa, é muito boa, sobretudo porque, por eles terem um carro pesado, relativamente pesado, eles podem ter mais material no carro para torná-lo mais robusto. A Fórmula 1 tem um peso mínimo, e todo mundo procura ficar perto do peso mínimo, porque isso é performance, e isso faz com que muitas equipes que não têm estrutura técnica não construam um carro forte tecnicamente. Então, em alguns impactos, se machuca. Qual foi o maior sufoco que você já passou numa pista de corrida? Foram muitos, né? Mas o acidente mais grave que eu tive não foi de Fórmula 1, foi de kart, por incrível que pareça. E foi em 80, 81. E foi um impacto totalmente inesperado, onde eu fiquei prensado entre uma tela de proteção e o kart. Me espremeu. E não foi no Fórmula 1, onde eu tive também vários acidentes, e graças a Deus nunca me machuquei. Meu santo é forte, né? O anjo da guarda é forte. Mas você está sempre passando por susto. A única diferença é que a gente acostuma. Então, mas você toma um susto, né? É constante. Você tem sempre a sensação do perigo, que inclusive é muito atraente. E sente aquele friozinho aqui, aquele frio que nós, comuns mortais, quando está no trânsito e pá, o cara avança o sinal, você... E sobe aquele frio. Né? Olha, na Fórmula 1 também tem isso? Ou o piloto acaba dominando essa sensação de medo? É um desafio você dominar a sensação do medo e procurando sempre novos limites. Então, você faz uma curva a 250 km por hora ou a 300, você sabe que determinada curva você não tem área de escape, não tem área para erro, não tem margem para erro. Se você errar, o impacto é enorme. Então, aquele desafio de ir um pouquinho mais, ir mais forte, mais veloz, e sentindo que o limite está perto e a sensação do perigo aumentando é muito atraente. E o desafio de você controlar essa sensação, de ter o domínio da situação, é um privilégio que eu acho que poucos têm, de passar por essa experiência. Ela é especial. E é constante. Quando você guia no limite, quando você está vencendo, para vencer você tem que andar rápido, estar sempre ali. E para fazer uma pole position, você tem que estar sempre perto desses limites.
E é uma coisa muito atraente, muito motivante. E tem só que manter a cabeça sempre fria para dominar e nunca ultrapassar demais esses limites, porque aí acaba se machucando, né? Você falou que é uma coisa muito atraente, fascinante, tem que manter a cabeça fria. Vamos falar da Xuxa, então, um pouquinho? Aí não dá para manter a cabeça fria. Não dá para manter a cabeça fria. Aí a cabeça fria não, vai para o espaço. Só funciona o coração. Como é que começou o namoro, Ayrton? Como é que pintou? Bom, já se falou muita bobagem, né? Muita fofoca. E a verdade é que a gente se conheceu no início do ano, no programa dela. Eu fui a um programa dela e, como consequência, a gente se conheceu e foi se conhecendo e, de repente, nós estávamos juntos. E está conhecendo cada vez mais. Sim, mas ela é uma pessoa especial. Uma pessoa adorável. Ela é adorável, realmente, e ela é atraente demais como mulher, como cabeça, como astral. É realmente difícil de controlar, não dá para controlar. Não dá. Eu vou voltar a convidar a Xuxa para ver aqui. Aliás, a Xuxa começou trabalhando no meu programa na Globo, que era, se não me engano, era o Planeta dos Homens. Não sei se era o Satiricon ou o Planeta dos Homens. E já era uma pessoa, uma menina encantadora, um amor de menina. Xuxa, vem aqui, pede lá, fala com o Bonifácio para deixar, tá? Vem aqui no casamento na TV, vem. Agora, o Ayrton, e o negócio da grana na Fórmula 1? Porque as pessoas ficam muito impressionadas, evidentemente, com o que você ganha, com o que o Prost ganha. Quem ganha? Um rapaz francês, um baixinho. O Prost ganha. Quanto o Prost ganha? Quanto você ganha? O Emerson ganhou 1 milhão na corrida e tal, mostrou aquele dinheirão todo. Coisa bem de americano, adora, isso é fantástico, né? Que o brasileiro tem vergonha de ganhar dinheiro. Diz, não ganho nada. Tal, né? Pergunta para um bilionário, como é que você está? Eu estou bem, hoje em dia eu estou bem. Coisa de maluco. O americano, ele mostra logo, aqui $1 milhão e tal. Mas não é todo piloto que é disputado na base dos 7, 8, 10 milhões de dólares, né? Quantos? Não sei. 2, tá bom? 15, digamos. Se você pegar dos 30 pilotos que tem na Fórmula 1, 5, 6 ganham bem. Entre os 3 aos 8 milhões de dólares. E dali para baixo cai muito, para $1 milhão mais uns 4. E dali para baixo, muitos pagam para correr. Então, muitos pagam para correr, porque tem muito piloto novo querendo entrar com um patrocinador que entra na equipe, etc. Então o piloto quer ter um carro para correr. Ele não quer saber de dinheiro. O negócio é tão louco, tão maluco, que o negócio é correr. Foi o meu caso. No primeiro ano que eu corri de Fórmula 1, eu queria um carro para correr. Eu não queria saber se eu ia ganhar ou deixar de ganhar. Eu queria ter meu carro para poder sentar lá, guiar, fazer o que eu queria e mostrar que eu podia fazer alguma coisa. Você mostrou um carro que sumiu depois, então, né? Depois a gente ia conversar. No ano seguinte a gente ia conversar, mas no primeiro eu queria guiar. E é o que todo mundo procura fazer. Então, poucos ganham muito bem. Mas o caso, eu vou te perguntar, por exemplo, o Clay Regazzoni, tá? Foi acidentado, ficou paralítico. Cadeira de rodas, Cadeira de rodas e tudo. Quando ele parou de correr, ele já estava bem de vida? Estava porque ele correu muitos anos, né? Mas não era um enorme. Embora, na época, $1 milhão era, digamos assim, o sonho de um piloto ganhar. E hoje a coisa mudou, porque o business na corrida, na Fórmula 1, nas corridas, realmente tomou conta de esporte, sobrou muito pouco, né? Loucos são pouquinhos lá que arriscam a vida mesmo pelo gosto. E na época dele era mais romântica, era mais aquela tal história da vida maravilhosa do piloto, que tinha 1000 mulheres, iates, aviões, boates, discotecas, etc. Hoje em dia a gente chega na pista às 8 horas da manhã, sai às 7 da noite, e você sai quebrado, você quer comer alguma coisa e dormir, não tem essa história de badalações, né? E naquela época era bem diferente. O Clay, inclusive, tinha muita fama de ser um autoconquistador, né? Vivia nas noites afora aí. E não conseguiu conquistar a Xuxa. Agora imagina quem consegue. Como é que fica? Mas então, quer dizer, naquela época era mais
Trabalhava-se assim. trabalhava-se Não, muito claro. menos também, diga-se de passagem. A gente treina hoje um absurdo de dias por ano. Naquela época, praticamente, ia-se às corridas, fazia a corrida, depois ia para casa e ia cuidar da vida. E pronto. Hoje, realmente, um piloto profissional dedica-se totalmente à profissão, tanto guiando, treinando, alguns compromissos promocionais, como no condicionamento físico que toma muito tempo da gente. Né? Quando teve a corrida lá de Indianápolis, né, essa que o Emerson ganhou, estavam falando de curiosidades lá de Indianápolis, teve um francês maluco que ganhou um grande prêmio lá de Indianápolis, que cada vez que ele parava no boxe, tomava uma garrafa de champanhe. E chegou 12 minutos antes dos outros. Ficou que nem um maluco. Hoje em dia não chega nem perto de um carro quem toma um gole de bebida, né? Não, já foi o tempo. Quer dizer, o lado romântico do automobilismo Já foi o tempo. acabou Porque mesmo. O fato é o seguinte, você pode guiar um carro de Fórmula 1 1 hora e meia, 2 horas, sem fazer um preparo físico. Não tem problema, você pode guiar. Só que a tua performance vai deixar muito a desejar, levando-se em comparação ao nível que De quem está se joga. preparando. Exatamente. Então, é o tal negócio, empurrando os limites pouco a pouco, cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai, e é sem fim. A gente, para vencer, tem que estar disposto a fazer o troço para valer, com muito amor, sobretudo, também. Agora, você chegou a ser fã do Emerson? Qual é a influência que o Emerson teve, se é que teve, na sua carreira? O Emerson foi, na época do auge dele na Fórmula 1, o meu ídolo. Isso era 73 a 76, e eu apenas assistia as corridas pela televisão. Corria de kart, tinha 13 anos, 13, 14 anos, então eu levantava domingo cedo, como muita gente aqui faz, para assistir a tal da corrida no domingo pela manhã, e vibrava e curtia, mas aquilo era uma coisa do outro mundo para mim, não existia no meu mundo não tinha nada daquilo, era um sonho. E depois, quando eu passei a correr e fui, de repente eu vi que eu estava fazendo parte daquele mundo, mas nem por isso o Emerson deixou de ser um ídolo para mim. E, diga-se de passagem, o Emerson passou por momentos difíceis, né? Foi muito queimado, entre aspas, sobretudo pelos brasileiros, pela imprensa. E é bonito ver ele dar a volta por cima e estar aí com tudo, volta, né? hein? É isso aí. E inclusive ele parou de correr na Fórmula 1 na tua idade, né? Mais ou menos? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? É. Você está com que idade? 29. Não, foi mais. Foi mais, claro. Eu é que estava misturando estação. Agora, falou-se em dinheiro da Fórmula 1 e nos fez uma comparação com o dinheiro lá todo mostrado, esbanjado, da Fórmula Indy. Ganha-se mais? O piloto que é campeão na Fórmula Indy ganha mais do que um piloto que é campeão na Fórmula 1? Não. Primeiro time? Não. Não, né? Não, porque uma das razões, embora a Fórmula Indy esteja nos Estados Unidos, onde que não falta dinheiro para os americanos, a Fórmula 1 é mundial e a Fórmula Indy é mais um campeonato americano tentando crescer para ser mundial também. Então, a Fórmula 1 traz para os patrocinadores um retorno maior e, com isso, os investimentos são maiores. E, como consequência, o piloto também ganha um pouquinho mais, né? Sim. Um pouquinho a coisa. Mais ali, outra aqui e tal. E aquela câmera que vai no carro, Ayrton, aquilo... O que você acha daquilo? Aquela câmera que vai pendurada ali no carro? Ela é uma evolução no show, que aquilo é um show, é um espetáculo necessário para dar a quem está assistindo um pouco mais de emoção, sentir de dentro para fora, entendeu? E na Fórmula 1 ainda está caminhando. Porque na Fórmula Indy é muito superior. Né? Mas está crescendo na Fórmula 1 e os organizadores e quem é responsável pela evolução da Fórmula 1, a FOCA, reconhece isso e está lutando para trazer a câmera funcionando na maioria dos carros, constantemente em todos os grandes prêmios. Esse ano a gente tem apenas, a cada corrida, uma equipe com a câmera, ou seja, 2 carros de cada equipe pode usar numa corrida. E elas vão se revezando, são 8 equipes durante as 16 provas do ano. E no ano que vem... Você vai usar a câmera também? A gente vai usar mais para o segundo semestre, vai ser Japão e, acho, Espanha, que vai usar uma companheiro de equipe que usava. O Nakajima, né? O Nakajima, mas só pegava a corrida de trás. Vocês vê todo mundo na frente e o Nakajima... Pois é. Vocês não têm medo de pegar japonês guiando naquela pista, não?
Não, porque não tem farol de trânsito. Se tivesse sinal ali, era uma coisa terrível. No volante é meio perigoso, mas para fazer motor eles são... Para fazer motor eles são a parada. craque. Mas no volante é meio... O negócio do olhinho fechado influi mesmo em alguma coisa? Eu acho que deve influir, né? Eu não sei. Alguma coisa acontece, eu não sei o quê. Ayrton Senna, muito obrigado pela tua presença e pela tua entrevista. E daqui a pouco a gente pode.